realmente foi um amasso, realmente, né? Aquela galerinha que ficou ali enchendo meu saco, né? No jogo de volta vai ser um amasso. Eu só quero ver se essa turminha aí vai aparecer na live, né? Porque é muito fácil aparecer antes. Eu que só quero ver. Fim de jogo no Allianz Parque. Ué, eu não entendi. O que aconteceu mesmo? O Coringão classificado 2-0 pro Coringão no placar agregado 3-0. Corinthians consegue a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Embora falar um pouquinho do que foi esse jogo. Mano do céu. Ai, cara, meu Deus. Ó, eu não sei nem por onde começar. Não sei nem por onde começar. Primeiro, Gustavo Henrique, você é o cara, mano. Você é o cara. Já virou goleiro contra a porcada, já fez tudo. Esse já tomou bomba na cara ali, levou. Mano, e aí ele vai e faz o gol ali, também faz o segundo gol do Corinthians no jogo. Brabo demais, Gustavo Henrique e o Matheus Bidu. Matheus Bidu, meu Deus, acabou de renovar o contrato. Matheus Bidu, te falar, hein, joga pra caramba. E o Everton, tava com a mãozinha lá, tava pedindo alguma oração, sei lá, e quis falar que foi falta. Meu Deus, esse goleirinho de vocês também, hein, gente, nossa, ficou parecendo, enfim, não vou nem citar o jogo aí, nunca ficou parecendo, né? Mas vamos tentar falar um pouquinho do que foi o jogo, né? Vamos tentar, mas deixa eu falar primeiro. Vamos lá, de novo. Martinez, Martinez pra mim, cara. Tudo bem, tem os gols e tudo mais, mas Martinez melhor em campo do Corinthians. Você tá maluco? O Martinez, ele é 880, mano. Então, tipo assim, ou ele entra na mente dos caras, ou é ele que é pilhado, né? Quando, tipo assim, normalmente é quando ele sai do banco. Quando ele sai do banco, aí ele entra na partida, aí é que ele faz cagada, né? Que aí acaba sendo expulso. Mas quando ele começa o jogo, meu amigo, jogo grande, é isso aí. Jogou pra caramba o Martinez, né? E foi uma das peças, se não a peça fundamental aí pra esse jogo, né? Eliminado! Não, mas peraí, calma. Eu já vou falar do jogo. Gente, mas como assim, mano? Vocês estão xingando o Abel? Começaram ali a xingar o Abel e ele começou a aplaudir ironicamente lá. Gente, é crise no casamento? Crise? Terapia, gente. Terapia. Simplesmente começaram a xingar. Né, não adianta, né? Torcida que apoia 90 minutos até o árbitro apitar o fim de jogo. Pode estar tomando de 1, 2, 3, 4, 5, o que for. Só tem uma, né? Só tem uma. Enfim, né? Normal. Bom, vamos lá, né? Coringão classificado. Bora tentar falar um pouquinho do que foi o jogo, né? Ai, nem, mano. Pô, não, calma, eu tô eufórica, gente, desculpa, eu tô eufórica aqui, mas vamos lá. Vamos lá, recapitulando e tentando, deixa eu beber uma água, vai, peraí, deixa eu beber uma aguinha. Quem acompanhou as lives aí, as últimas lives e tal, sabe que eu não imaginei que fosse ser fácil, né, pro Corinthians e tudo mais, e ainda falei assim, mano, acho que a gente vai precisar desse cara aqui, né, acho que a gente vai precisar do Hugo, confesso que eu tava ansiosa pro jogo, já tava começando aquela, né, na hora que vai chegando ali os minutos próximos do jogo, você já fica mais, meu Deus do céu. Mas eu acho que o Corinthians se comportou bem, muito bem. Teve sim o seu momento que eu acho que o Corinthians ali ele se perdeu no jogo, mas ele soube se reerguer, né? Vamos dizer assim. E qual foi o momento? Primeiro que iniciou ali a partida com a mesma escalação do primeiro jogo, certo? O Corinthians com a vantagem ali no placar, né? Por ter ganho na Neoquímica Arena. E aí o Corinthians começa a jogar bem, joga de igual para igual ali com o Palmeiras, né? Tipo, um time que você viu que não ficou atrás. Gostei dessa postura de não ser um time que colocou o regulamento embaixo do braço. E aí, um dos meus medos em relação ao Palmeiras é justamente as cobranças de escanteio, né? As cobranças de bola parada ali, a bola aérea, eles tiveram bastante. Mas numa dessa, logo no início ali do jogo, com 12 minutos praticamente, cara, esqueci o nome agora do jogador Palmeiras, esqueci ali quem foi,
dá uma cabeçada no Martinez, né? E aí, vão chorar agora? Vai falar que foi arbitragem? Vai falar? Cadê o bebezão, o chorão do Abel, que vai chorar na coletiva? Ele vai falar alguma coisa? Vai querer gesticular? Porque o cara, nitidamente, mano, ele foi na maldade ali. E o Martinez não é besta, o Martinez não é besta. Ele deu uma cabeçada no rosto do Martinez. O VAR chamou, né? O Daronco não tinha visto, o VAR chamou. E aí expulsa o cara. E expulsa, e aí joga mais a pressão ainda pro lado de lá, né? Joga mais a pressão pros caras. O Corinthians, então, joga com um jogador a mais. Só que aí que tá o problema, né, mano? Aí que tá o problema. O Corinthians é impressionante. Você acha que fala assim, não, agora vai ficar fácil, agora vai ficar tranquilinho pra gente, né? Pô, no começo do jogo, já um cara é expulso deles? Mas não. O Corinthians parece que é o único time da Série A que não sabe aproveitar essa vantagem de ter um jogador a mais dentro de campo, né? Então, assim, quando o jogador do Palmeiras é expulso, o Corinthians, que tava bem no jogo, tava com uma postura boa no jogo ali, meio que se perde e começa a entregar a bola mais pro adversário, erra passes, o Garra tentando, tava errando tudo, meu Deus, ele tava matando todas as jogadas do Corinthians, todas, errando tudo, ele parece que tava desligado do jogo. Tinha o Carrijo, na minha opinião, o Carrijo tava meio que segurando muito a bola, em vez de aproveitar que a gente tava com um jogador a mais, tocar mais a bola. Eu acho que tanto o Carrijo como o Ranieri, nesse primeiro momento, e o Matheus Bidu, tava segurando muito a bola. Tipo, em vez de tocar logo, e acabava perdendo a bola pro adversário. E aí o Palmeiras começou a chegar mais, começou a ter várias cobranças ali de escanteio e tudo mais, começou a pressionar. E falei assim, mano, e o time do Corinthians não vai acordar, cara? Meu Deus, vocês estão com um jogador a mais, né? Saibam jogar. E aí, beleza. E aí, num momento, né, tipo, a gente teve uma chance, que foi... Mas eu acho que essa chance não tinha sido com o jogador deles expulso ainda, que foi com o Matheus Bidu também. Mas aí depois, logo no momento que o Memphis sente, né, ele sente ali a posterior da coxa dele, acaba saindo ali para entrar o Romero, e nesse momento o Corinthians tinha uma cobrança de escanteio. E aí, olha aí como que as coisas são, né? O Memphis estava cobrando escanteio. E eu já falei pra vocês, né? Que o Memphis não sabe cobrar escanteio. Tipo, assim, e nem pode, cara. O Memphis é o cara que tem que ficar ali perto da área e tudo mais pra tentar fazer o gol. E aí, nesse momento, como o Memphis sai, quem vai cobrar é o Garro, né? O Garro que não tava jogando bem, que não tava acertando nada, simplesmente cobra o escanteio no pé de Matheus Bidu, que domina com um pé ali e chuta com o outro, que o Everton teve a coragem de reclamar, teve a audácia de reclamar, é só vocês verem o lance ali, é um lance bizarro, assim, que eu, no lugar do torcedor palmeirense, ia ficar puta com ele, né, ia ficar bem revoltado ali com o goleiro, porque, tipo assim, a bola rolando ainda, ele já meio que desistiu da jogada ali, sabe? Mas, enfim, o Corinthians não tem nada a ver com isso, o Matheus Bidu vai lá e faz o primeiro gol do Coringão. 2-0 pro Corinthians no agregado. Beleza, né? E aí, Corinthians parece que volta pro jogo. Finalmente, depois desse gol, né? O Corinthians volta pro jogo ali, começa a trabalhar mais a bola e o Palmeiras automaticamente tem que se expor um pouquinho mais. E aí, né, vai pro intervalo, mas aquilo, mesmo o Corinthians ganhando por 2-0 no agregado, na minha cabeça eu ainda tava, meu Deus, gente, meu Deus, eu ainda tava nervosa, porque eu já falei, mano, esse time é aquele que vai pro intervalo lá e volta com o pacto ativado e sei lá o quê. Mas dessa vez não deu certo, não deu certo. Ranieri jogou muito, cara. Ranieri parece que voltou, né? Aquele Ranieri do início, de quando ele chegou no Corinthians. É outro jogador que parece que entende o que é derby, né? Então, que partida do Ranieri. Mano, que partida que partida do André Ramalho, gente. O André Ramalho, que zagueiraço. Meu Deus, nunca critiquei na minha vida André Ramalho. Gustavo Henrique. Não, Gustavo Henrique. Meu Deus, cara, meu Deus. Matheus Bidu, Mateuzinho, nossa, meu Deus, que Corinthians é esse? Se eu estiver sonhando, por favor, não me acorde. Por favor, não me acorde. E um lance lá que foi a falta em quem? Não foi não lembro. Cara, não lembro agora se foi falta ou foi no escanteio. Acho que foi escanteio. Não, foi escanteio, pô. Foi escanteio. O Garro, mais uma assistência do Garrito na cabeça do Gustavo Henrique, dessa vez para fazer 2-0, 3-0 no agregado. E aí já era, né? Matou o jogo e já era. Aí o Palmeiras, a sensação que dava até que o Corinthians poderia tentar pressionar mais um pouquinho, mas não, aí soube jogar ali, né? Soube trabalhar a bola. E os caras pressionados, com um jogador a menos, tendo que buscar o resultado.
mas não funcionou, né? Não funcionou. Aí daqui a pouco a torcida começou a ficar contra eles, né? O que é normal ali e tudo mais. Então, tipo assim, já começaram a xingar a Leila, começaram a xingar a Abel, começaram a fazer tudo durante o jogo ali. E é isso. Aí esquece, né? Esquece. Ai, cara. Mano, é bom demais, mano. É bom demais ganhar dos caras. Meu Deus do céu, mano. É bom demais. E sabe o que é melhor ainda? É que vai ter chororô. Eu tenho certeza, ó, acabou o jogo. Eu só liguei aqui e tô começando a gravar. Eu tenho certeza que o Abel vai chorar na coletiva. E mais, eu tô cantando aqui qual que vai ser a coletiva do Abel. O cara vai chegar lá e ainda vai falar assim: Oi, qualquer coisa, se o torcedor me quer que eu vou embora. Ele ainda vai dar aquela mijada em cima do torcedor palmeirense, porque o que ele faz é a arrogância dele ali, né? Ele pode ser um baita de um treinador, mas não deixa de ser um cara arrogante ali. Ele reclama. E como os caras reclamam, como os caras pressionam, como os caras, né, a atitude deles ali, tipo assim. E aí isso é todo jogo, mano. E todo jogo deles são desse jeito, né? Mas, cara, eu tô muito feliz porque não só pela classificação, claro que a classificação ela é muito importante pro Corinthians, para a situação do Corinthians, mas ver também a postura que os jogadores do Corinthians teve dentro de campo, num derby. Na hora que eu tava jogando o jogo. Ah, não tava jogando o jogo, na hora que eu tava assistindo ali, né? Até teve um momento ali que o Yuri sofre uma falta, que logo depois ele. Depois ele sofre outra falta, que aí é quando ele é substituído, né? Mas assim, quando você vê, tipo, o Yuri antes, né? Antes, naquela fase que o Yuri tava ruim lá e tudo, mal, tudo mais, que a gente tava pegando no pé dele. A gente incomodava também a postura do Yuri no fato dele, tipo assim, sofria falta e, sabe, não tentava catimbar um pouco, não, passava a mão assim no braço do adversário, saía sorrindo e tudo mais. Agora não, cara, parece que ele entendeu a postura de um derby, ele entendeu, né, a camisa do time que ele tá ali. Ô, o Ranielli, mano, o Ranielli, né, os caras foi lá, não comemorou lá daquele jeito, o Ranielli foi lá e fez igual. Jogaram, o Ranielli foi lá e fez igual, ó. Jogaram um isqueiro lá, o Ranielli pegou o isqueiro. O Raniel é foda, mano. Ele é brabo demais. É outro jogador que parece que voltou, né? Evoluiu aí novamente. O Raniel que tava muito mal aí. Já faz um tempo que o Raniel tava mal, mas parece que. Parece, né? Pelo menos aí que voltou aquele Raniel que a gente espera, né? O primeiro volante ali. Raniel. Martinez, eu já falei, né? Partidaço do Martinez. Ele é provocador, ele sabe, mano, sabe. E aí eu acho que o Romero também, né? Teve outro jogador do Palmeiras expulso, né? Agora no finalzinho. Acabou que quando o Memphis sai e o Corinthians faz o gol entre o Romero, foi até que bom, porque nesse caso o Corinthians estava com 2 a 0 no agregado, e o Romero ele é esse jogador tipo meio que catimbeiro, que segura mais a bola, né? Então, pro momento, acabou dando certo. O ruim seria se o Corinthians precisasse fazer um gol e ter colocado o Romero ali em campo, né? Mas e aí, quando entra o nosso rei Charles, aí esquece, né? Aí a gente já sabe o que ia acontecer, porque é o amuleto do Corinthians. Todo jogo que ele entra ou participa ali, o Corinthians não perde, né? Ai, que mais que eu tenho pra falar, cara? Só alegria, né? Espero que o Memphis ali não seja uma lesão grave. O Carrijo também acabou saindo, né? E o Yuri, os três ali, espero que não tenha sido nada grave. E é isso, né? O Hugo trabalhou, mas não precisou muito, assim, né? Teve sim umas 2, 3 defesas, assim, um pouquinho mais complicada ali, mas foi bem também. Mas, cara, de modo geral, o Corinthians conseguiu se comportar muito bem, jogou, mereceu a classificação, jogou pra caramba. E não vou deixar passar também, né? Tipo, só elogiar os caras, mas assim, o Dorival, que eu já critiquei em vários jogos, principalmente nos jogos ali do Campeonato Brasileiro, né? Mas com esse time, realmente, né? A primeira vez que o Dorival teve esse time do Corinthians, a segunda vez no caso, né? Tipo, na Copa do Brasil ele teve no primeiro jogo contra o Palmeiras, e aí depois a primeira vez que ele consegue repetir a escalação nesse jogo. Então, desde quando ele tá no Corinthians, só agora que ele conseguiu repetir esse time do Corinthians, né? Essa formação. No caso, o melhor que o Corinthians tem em campo, né? Com Garro, com Memphis e Yuri, Carrijo, Gustavo Henrique, André Amalho, o Raniel, enfim, a turma ali, né? Mateuzinho, Matheus Bidu e o Hugo. Então, assim, foi a primeira vez que ele conseguiu repetir a escalação. E, não ironicamente, nesses dois jogos, o Corinthians jogou bem, né? Então, assim,
É claro que a gente é torcedor e a gente fala tudo que a gente tá sentindo no momento, né? Então a gente vive jogo após jogo. Mas assim, tem que reconhecer também que nesses dois jogos a postura do time foi uma postura decente, uma postura de um time que realmente buscou o resultado, buscou vencer os dois jogos. E é aquilo também, né? Quando você vai olhar os jogos que a gente acabou reclamando do Dorival, você tem que olhar qual time estava em campo também, né? Igual, pô, você olha, não tem o Memphis, aí quem tava jogando? Thales Magno, é Romero, é difícil também, né? É difícil. Então, assim, com esse time considerado titular, pelo menos nesses dois jogos foram bem, né? Então, torcer para que chegue reforços aí, né? Sei que é difícil, mas estão se falando do Vitinho, não é um que encha meus olhos, mas eu acho que vai ajudar de certo modo. Então, torcer para que venha um pouquinho mais de reforço para tentar minimamente qualificar um pouquinho mais, sabe? O elenco, principalmente quando a gente não tiver essas peças que são essenciais aí para fazer esse tipo de jogo. E aproveitando, né, cara, essa Copa do Brasil, gente, tudo bem, pezinhos no chão, mas cara, Palmeiras ficou pra trás agora, já, tchau, tchau. São Paulo ficou pra trás, Flamengo ficou pra trás. Olha, ai, mano, é só fazer tudo bonitinho, mano. Faz o feijãozinho com arroz que a gente chega lá, e é só chegar lá e a gente vê o que acontece. Eu só espero chegar lá. Não tô falando que vamos ganhar, algo do tipo, não. Eu só quero chegar lá. Depois que chegar lá, a gente vê o que acontece. Aí a gente sonha, aí a gente se ilude, né? Mas, Coringão classificado. Ai, mano, só quero ver. Quero ver o meu vizinho ali na frente. Quero ver que encheu meu saco. Falando, não, vai ser uma massa, blá blá blá. Ah, mas pois amanhã, ó, faço questão. Foi um amasso mesmo, foi um amasso. Enfim, esse foi o pós-jogo. Peça seu like, se inscreve no canal. Se você puder e quiser fortalecer com o Pix ou Valeu, ajuda demais. E... Chora não, bebê. Chora não, Abel. Vai chorar na coletiva, Abel. Vai chorar.